Fala pessoal, beleza? Alexandre Poltran aqui. Hoje estamos aqui na GPD em São Paulo para entrevistar uma das referências para mim na área de recuperação e inovação na engenharia civil, Alexandre Brits. Opa, tudo bem pessoal, beleza? Ale, seguinte, te convidei aqui para a gente fazer um vídeo no canal, para a gente poder fazer mais uma forma de compartilhamento de conteúdo. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por nos receber aqui. Acho que foi bem legal, a gente está bem empolgado. Então, a gente começa o nosso bate-papo. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é assim: como surgiu, ou de onde veio, o Alexandre Brits de hoje? Como que você poderia nos contar rapidamente como que foi essa criação para o engenheiro especialista hoje, que nós estudamos, que nós aprendemos aí diariamente e que é referência para a gente na parte de recuperação no mercado? Bom, obrigado Alexandre, eu agradeço o convite, né? Uma honra participar, contribuir de alguma forma aí para a divulgação aí que você vem fazendo. É um grande prazer. Eu geralmente estou entrevistando, então eu acabo não falando nada assim da gente. Eu também, nos meus canais aí de comunicação, são técnicos, né? Não tem nada pessoal, né? A gente foi uma decisão já. Sim. E eu vim de uma família humilde que não tem nenhum engenheiro. Meus pais são comerciantes, né? Então, sempre foram da área comercial. Eu tenho um irmão gêmeo e quando eu estava na escola, existia na época uma oportunidade de fazer um curso técnico, né? E como a gente precisava trabalhar já como adolescente, eu achei muito legal ter um curso técnico profissionalizante, que chamava na época. E eu gostava muito de música, assim, eu fui fazer um curso de técnico em eletrônica. E no final do ano tinha lá o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, e eu me interessei mais pela parte civil. A gente fez um projeto de som ambiente na escola e achei o máximo assim, projetar e fazer isso. Eu vi que a parte civil me encantou e conversando com algumas pessoas eu percebi que a engenharia civil ela já englobava a parte de elétrica e hidráulica. E aí eu decidi, a gente não tinha também condição financeira e também para estudar sem trabalhar, né, assim na USP, que é aqui perto, também não tinha condição. E aí foi uma coisa do destino. Eu morava na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, e tinha uma faculdade lá muito conhecida na área de Direito, Matemática, que é a Faculdade Integrada 9 de Julho. Eles estavam virando um centro universitário. Hoje essa faculdade é conhecida como Uninove, né? Na época. E aí eles lançaram o primeiro curso de engenharia civil noturno. E isso me chamou muito a atenção. Tinha oportunidade de trabalhar e estudar. Como era a primeira turma, houve um investimento muito grande de trazer professores renomados, porque naquela época tinha o provão. E você precisava formar uma turma então tinha uma responsabilidade grande, então eles investiram muito. E aí eu fui para essa área de engenharia civil. Eu e meu irmão, né, acho que estudar com o irmão... Vocês entraram juntos? Juntos, a gente sempre estudou junto. Eu e meu irmão, a gente sempre um ajuda o outro, então é mais fácil quando tem dois, viu? Sim. Vai conversando, estuda junto. Sim. Então, eu me formei na Uninove de engenheiro civil. E aí fiz estágio, né, na área de construção. Você fez estágio durante a faculdade mesmo? Fiz, já da parte. Como eu estudava à noite, fica muito mais fácil. Sim. A partir do segundo ano, eu já fui para a área de obras. Quando eu me formei, eu continuei nessa empresa. Só que eu vi assim que a faculdade, ela permitiu fazer o estágio. Aí eu já fiquei como engenheiro de obras, né, responsável. Mas eu percebi que assim, na época, né, era uma crise danada quando eu me formei. Eu achei que a remuneração era muito baixa, assim, pela responsabilidade. Sim. E eu também gostava muito dessa parte de ensino, assim, de dar aula.
sempre gostei. E aí eu fui pesquisar, conversando com os professores, e eu descobri que existia uma coisa que chamava mestrado. E que tinha na USP, enfim. E você sempre gostou de estudar, né? Sempre. Não, sempre. Nunca parei de estudar. E aí eu fui lá na USP, fui ver como é que entrava, eu tentei por 3 anos seguidos, até que eu entrei. Aí realmente mudou minha vida, eu conheci pessoas lá fenomenais, o meu orientador foi o professor Luiz Sérgio Franco, que é também uma referência da área, conheci o Sabatini, a Mércia, que eu dou aula com ela até hoje. Pessoas assim, altamente capacitadas. Sim. Eu me dediquei muito e aí eu acabei sendo indicado pelo Sabatini para trabalhar na Cyrela, onde eu fiquei 13 anos. E aí, há 3 anos e meio, em setembro de 2017, eu saí da Cyrela e decidi abrir o escritório de projetos e consultoria com a minha esposa, a Valéria. Faz 3 anos e meio, que é aqui onde vocês estão hoje. Sim. Do lado da minha casa é aqui, é uma edícula, né? E deu muito certo. E aí a gente estava, antes de ter a pandemia, a gente já estava investindo em ensino à distância. Que a gente já viu que viajava muito, que era carente isso. Sim. Então a gente deu uma sorte danada, porque a gente estava investindo em ensino à distância, estava com todas as plataformas prontas, tudo. Isso tudo. Você fala do seu escritório mesmo, né? É, já no meu escritório. Isso já era em 2019. E aí, de repente, quando veio a pandemia, a gente já estava com tudo, já tinha feito algumas lives, sim, né, que nem falava essa palavra. Sim. A gente, acho que foi o primeiro que fez live no YouTube, porque a gente já estava fazendo antes da pandemia, sem saber de pandemia. Sim. A primeira live que a gente fez chamou muita atenção, deu acho que 700 pessoas ao vivo, assim, foi uma coisa que a gente já viu que tinha um público, uma carência muito grande. Hoje não, hoje está cheio. Tem um pessoal querendo consumir esse conteúdo. Hoje está... hoje está muito. Todo mundo, né? Mas você chegaram primeiro, né? A gente fez a primeira, antes da pandemia, eu fiz um curso que chamou Maratona de Desempenho, foram 6 horas seguidas. 6 horas seguidas. Você deu um curso também de desempenho do IDD, não deu? Recentemente, na pandemia, né? Dei, no IDD eu dou curso há muitos anos, um curso que a gente montou, chama Desempenho na Prática. Sim. E eu dei já no IDD há alguns anos. Agora, tem uma pergunta que para mim é muito curiosa e eu queria muito saber a sua resposta. De onde que surgiu, como que veio essa sua, posso falar, paixão ou adoração pela inovação na área da recuperação? Recuperação de estruturas em si, né? Porque assim, a parte de recuperação é uma parte bem delicada, né? Bem delicada de processos. Eu, pelo menos, a gente costuma pegar alguns cases, algumas especificações, por exemplo, de diferentes engenheiros que eles usam métodos totalmente diferentes para poder chegar no mesmo resultado, né? E o seu método, pelo que a gente tem visto, é totalmente diferente do aqui todos. na GPID, a gente... Aí, assim, eu trabalho muito em conjunto com o meu irmão. Meu irmão, ele acabou se especializando muito na área de concreto, material concreto. E eu na área de tecnologia. E o que a gente... na parte de tecnologia, na USP, o mestrado é praticamente em inovação. Então, você estuda inovação desde o dia que você entra. E aí, quando a gente fez a empresa aqui, a gente percebeu que os métodos para recuperação em geral, não só de estruturas, se você perguntar hoje aqui no escritório, o carro-chefe não é recuperação de estruturas. Quer dizer, indiretamente porque geralmente o que cai mais aqui é recuperação de fachada hoje e recuperação de impermeabilização. Obviamente, se você não tratar desses dois, vai acabar prejudicando a estrutura. Mas a gente percebeu que se a gente fizer precoce esse tratamento, vai evitar transtornos maiores. Então, a gente investiu muito no marketing disso. E a gente percebeu que tinha métodos inovadores que não eram destrutivos, né? Então, e aí meu irmão, ele trouxe muita coisa aqui para o escritório, de métodos também inovadores. Teve uma live que a gente fez que chamou muita atenção, que era um produto inibidor de corrosão, né? Que aplicava em estruturas já existentes, superfície? Sem necessidade de remoção, reparos assim, muito grosseiros. A Cortec tem um... Então, esse da Cortec eles até patrocinaram na época, eles foram um dos patrocinadores, a Cortec mesmo, né? E a gente mostrou uma obra que meu irmão estava acompanhando
no Rio de Janeiro. Chamou muito a atenção e aí a gente vem trabalhando junto. Então, só que assim, ó, mesmo junto com o meu irmão, o que está surgindo mais hoje, que eu acho que estão conseguindo enxergar melhor, Alexandre, é a parte de impermeabilização, a proteção de estanqueidade, né? De onde surgiu, assim, o diferencial, se você pegar uma empresa, você tem duas formas de você... Isso eu aprendi lá, lendo o livro do Porter também, né, do Michael Porter, que chama Estratégia Competitiva, né? A empresa só vai ter sucesso se tem duas vertentes, ou baixo custo ou diferenciação. A gente optou por diferenciação. A gente não tem um custo alto, um preço alto aqui, mas a gente optou por diferenciação. E a inovação é a única coisa que faz você ficar no mercado, porque se você não inovar, a sua empresa morre. Sim. Então a gente já percebeu isso logo de cara, a gente inova todo dia. Então todo dia, até em relatório, a forma de escrever o relatório, a forma de apresentar, a gente fica prestando atenção em cases de outras áreas, assiste muito filme, lê muito livro de cases de sucesso e tenta implantar, por exemplo, a gente implanta muita coisa da Disney aqui, do McDonald's, dessas empresas que são referência. Sim. Lê muito livro, enfim, e traz para a construção civil. E também você pode perceber o escritório que parece um parque de diversão aqui, né? Você viu tudo miniatura aí. Mas isso traz uma energia diferente para o ambiente. Então, e para o cliente também. Porque o cara já está com problema, aí você... A linguagem, então a gente traz de uma forma, a gente decidiu trazer tudo de uma forma muito didática. Nossos projetos são muito ilustrativos, muito figurativos, entendeu? Tem muita figura, muita foto, muito vídeo. Então, geralmente, quando a gente fecha um contrato, a gente já manda o projeto com foto do que foi feito e vídeo. Entendi. Porque já tem todo o processo para poder grande. Ilustrar para o cliente o que ele está contratando, né? Porque o cliente é muito leigo nisso. Sim, inclusive quando a gente vai fazer recuperação, geralmente você não está com a construtora, você está com o síndico, né? Sim, então, na maioria das vezes, né? Mas olha, assim, eu respeito a área de recuperação estrutural, que você domina, mas não é o principal. Se você for fazer se fosse fazer uma pesquisa, eu já conversei com outros escritórios também. As principais patologias hoje estão ligadas à fachada e impermeabilização. Óbvio que se você não tratar, consequentemente vai ter um prejuízo na estrutura, óbvio. Sim. Se você não tratar uma marquise, pode chegar até cair, mas a origem do problema da marquise é a impermeabilização que não tem, a gente não tem cultura no Brasil de fazer manutenção. Então, esse ponto que seria interessante que eu queria te perguntar é justamente isso. A maioria dos orçamentos, dos projetos e da problemática em si que chega nos escritórios, principalmente no seu, é muito ligado à manutenção, mas também você não acha, por exemplo, que há uma demora muito grande, principalmente na parte de síndicos, de levar para frente um problema desse, de uma impermeabilização, de uma fachada, passa de um comando para outro e o processo vai se agravando, o processo vai se complicando ao longo do tempo, né? Sim, melhorou muito. A gente está em São Paulo, assim. Em geral, as capitais, assim, né? Elas estão um pouco mais avançadas em relação a... Não que elas são melhores em nada, mas elas estão mais avançadas, às vezes, em nível de conhecimento, de legislação, de norma. Então, você tem uma quantidade maior, às vezes, até de advogados, de peritos, enfim. E isso mesmo meio que suscita, e a quantidade de prédios são maiores em construção. Isso é uma consequência, e as pessoas vão se capacitando. É diferente de você ter uma cidade no interior, às vezes você tem 2 prédios em construção, poucos prédios, então você não tem nem aquele mercado para ser desenvolvido, acaba até sendo mais arriscado, né, do que está num grande centro. Melhorou muito, acho que tem marcos, então você pega, acho que o primeiro marco pesado aqui de São Paulo foi o Manual do Secov Sinduscon, que já deu uma... E aí teve a publicação da norma 5674 em 2012, acho que foi um marco. Sim. Aí a publicação da norma de desempenho em 2013 e agora o ano passado, né, acho que foi o retrasado, ano passado, a de inspeção predial. Ano passado, 2020. Melhorou muito, tem muito evento, muito conhecimento, mas a culpa é nossa, né, não é do síndico.
adianta a gente culpar uma pessoa que é leiga, né? Ficar responsabilizando uma pessoa que não é maldade dela. É diferente de você ter um engenheiro que ele está sendo negligente. Então a culpa é nossa de não... Não adianta você ir pela dor, né? Chegar lá, você tinha que ter feito, né? Julgar a pessoa. Nós, como técnicos, né? Aí que entra a parte que você está fazendo aí, que é super válida, nós temos que fazer eventos, chamar... Eu fiz inúmeros eventos aí na internet, gratuitos, para síndicos. Né? Então, nós como profissionais, da mesma forma que os médicos pensaram antes, por que você acha que as academias estão lotadas? Porque você tem que fazer a manutenção do seu corpo, senão você morre. Mesma coisa do prédio. Só que você vê na televisão, área de saúde, o médico vai lá, fica falando que você tem que fazer dieta, que você tem que dormir, que não pode beber, não pode fumar. É a mesma coisa, você é o dono do seu corpo, mas está toda hora alguém lá. E no prédio, a gente, como engenheiro, deveria fazer isso. Muito fraco, né? Os engenheiros acabam só se preocupando na fase de construção e não na fase de manutenção, que a vida do prédio passa 2 anos construindo e vive 50. Se você for... Qualquer pessoa de fora não entende o engenheiro, porque se você for investir numa empresa, você vai investir em 2 anos ou em 50? 50. Então, se você tiver uma empresa que faz recuperação, é muito melhor do que ter uma empresa que constrói, não tem sentido. Então, nosso escritório, o ano passado, deve ter feito mais de 50 relatórios. Mais de 50 relatórios de recuperação. Todos com sucesso. Esse ano já deve ter feito mais de 50 propostas. Só esse ano? Só esse ano. Entendeu? Então, o mercado é infinito. É um campo, assim, enorme. Infinito. Enorme. Para mim é infinito. Porque não acaba nunca. Agora, se você falar assim, recuperação estrutural, não. Em grandes centros é muito difícil. Não que não pegue, vem. Aí eu acabo até passando com o meu irmão, o escritório dele é mais especializado. Ele se especializou mais nessa área. Não adianta a gente... ele é um escritório que se especializou nisso. Então a gente acaba pegando tudo e segmentando, né? Algumas coisinhas de recuperação estrutural. Às vezes você pega numa fachada, tem 1, 2 pontos que é risco, e 98% da fachada precisa fazer uma troca de pastilha, de selante, que é mais fácil, menos responsabilidade, entendeu? Então, agora, uma coisa que eu tenho muita curiosidade também, eu vi um vídeo seu, que eu assisti recentemente, que você fez uma recuperação de uma fachada, de um trecho de fachada, que tinha projeto, tinha tudo, em que você fez uma inserção de uma barra roscada, né, para não ter que remover toda aquela pastilha. Como que você chegou nessa bem decisão, polêmico, assim? Isso aí é uma técnica que existe há muitos anos, mais de 20 anos, e a gente sempre se inspirou de ter técnicas não destrutivas. Sim. Até pelo custo-benefício, né? Lógico, né? Não tem sentido você derrubar a fachada de um prédio. Então, quando eu conheci isso há uns 10 anos atrás, com uma pessoa que ainda está no mercado, que chama Mário Colantes. Ele é um consultor bem famoso, um peruano, ele estudou na USP também, mas é um cara de campo. E mesmo tomando todos os cuidados na Cirela, eu acho que eu devo ter acompanhado de fachada umas 150 fachadas aqui em São Paulo só. Entre diversos materiais cerâmicos, texturada. E nunca tive patologia, tinha todos os procedimentos, a gente projetava internamente. Muitos do que projetava internamente trabalham aqui hoje com a gente. E aí teve um prédio em Santos que apresentou, depois a gente foi estudar lá o que foi, a gente identificou que era um problema com o tipo do cimento, enfim. Para ter um problema tem uma série de causas, não vem ao caso. E a gente ficou lá desesperado, porque caiu uma placa da fachada, e aí quando foi fazer aquele teste de percussão, mapeamento lá do que estava ruim, o prédio inteiro estava ruim na área de estrutura. Geralmente é assim, na área de estrutura ele tem uma falha de aderência e na alvenaria pega bem. Dificilmente você vê caindo alguma coisa na alvenaria. E aí eu conheci o Mário Colantes, sabia que ele já tinha uma experiência disso. Ele veio dar um treinamento, a gente contratou ele. Eu estava como responsável de acompanhamento dessa obra pela Cirela. E ele foi o responsável por orientar. E a Gisele era a responsável de assistência técnica, que era a gerente na época. E aí ele dimensionou lá, fez essa técnica de grampeamento, né, que eu aprendi.
E me chamou muito a atenção porque não teve que derrubar nada. É mais difícil de você aprovar numa assembleia isso. Sim, sim. E isso faz, sei lá, 6, 7 anos que terminou. Eu outro dia bati uma foto lá no prédio, zero patologia. E depois eu também, o Max, que é um aluno, ele também fez mestrado lá na USP. Eu peguei um prédio para recuperar aqui na Zona Sul, que foi o consultor, e ele me mostrou a mesma técnica, enfim, já estava um pouco mais apurada, né? Já fazia uns 4 anos que eu tinha aprendido com o Mário. A gente trocou algumas ideias, a gente projetou essa recuperação praticamente juntos, ele deu toda a orientação, e não consegui emplacar num prédio aqui na Zona Sul. E aí nós tivemos a ideia, aí já foi um desenvolvimento aqui da GPID, que foi esse ícone aí que a gente está fazendo na Praia Grande, né? Tem outros que a gente já fez. A técnica é simples, a gente tem um calculista que dimensiona o espaçamento, e dimensiona o adesivo lá, o epóxi, né? O bicomponente. E a técnica é simples, a placa nunca vai cair, ela não vai deixar de ser oca. Sim. Entendeu? Ela tá lá. Sim, sim. Mas é a mesma coisa de uma fachada madeirita, porque aquela placa de argamassa, ela é tipo uma placa de granito. Sim. Ela é bem... Por isso que ela cai e pode matar uma pessoa. Agora, a partir do momento que você pina ela, não tem risco, né? Os espaçamentos são pequenos, é da ordem entre 40 e 60 centímetros, geralmente, que pega. É muito mais seguro do que você fazer manual. Então, teve muito sucesso esse case que a gente publicou. Eu achei sensacional. Eu acho que eu devo ter uns 6 a 8 projetos em andamento com isso no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Praia Grande. E para envolver esses projetos, cálculos, laudos, relatórios, você falou uma palavra projeto. Projeto é acho que talvez um termo acho que mais importante nessa parte de patologias, né? Sim. O quanto que você valoriza essa parte de projeto, seja ele um projeto de recuperação de impermeabilização, um projeto de fachada, ou até um projeto de um edifício que esteja construindo também, né? Como que é essa abordagem sua com relação a projetistas? Não dá para fazer sem projeto. O projeto é inerente, não devia nem ter a discussão. Por exemplo, se você não tem projeto, cada um que vai lá vai orçar de um jeito. Sim. Não dá nem para fazer uma equalização de proposta. O projeto não tem custo, ele não tem preço, ele se paga sozinho, porque o projetista, por exemplo, essas obras que eu pego, economiza 200, 300, 400, 500 mil reais. Quem quer conseguir fazer isso sem projeto, entendeu? Então, o síndico ele tem que contratar um projetista. Aí eu acho que tem um preconceito, porque às vezes tem um projetista que eles falam que é ruim, então tem que contratar outro. Você tem que procurar esse projetista que é especializado nisso. Hoje me ligou um aqui de Jundiaí, que a Zetec indicou, para uma recuperação de piscina, e ele queria remover ele falou que já tinha até aprovado em assembleia, tem um vazamento, ele queria remover todo revestimento, toda a impermeabilização e refazer e queria meu projeto. Eu falei, não, mas eu não vou remover nada, no máximo uma pastilha. Sim. Né? Não tem sentido. Não remover tudo, né? Não, lógico que não. Já praticamente a gente já pegou. Aí ele vai investir 30, 40, 50 mil num projeto, que é uma ordem de grandeza aí, para economizar 100, 200, 300 mil. Então, não tem sentido fazer sem projeto, é obrigatório por norma. A norma de fachada, a norma de impermeabilização, a norma de estruturas não deixa fazer sem projeto. E a norma não está falando que se exime da exigência de projeto uma obra de condomínio. Uma obra de condomínio, ninguém avisou para ela que era de condomínio. Sim. Ela é uma obra. Tem que ter projeto. Tem que ter projeto. E hoje a norma também 16280 de reforma é muito clara. Hoje nós estamos cobertos por norma tal. Mas mesmo se não tivesse norma e lei, é inteligente fazer projeto. Né? Projeto é inerente, não deveria ser discutido. Sim. E não deveria se fazer concorrência também. Não tem concorrência de projeto, porque o projeto pode ser o dobro do preço do outro, mas a obra pode ficar metade. Sim. Então precisa ter um projeto com o melhor especialista, uma pessoa experiente que tenha... Porque nem às vezes fala, mas eu comecei agora, não tenho experiência. Mas a realidade é essa. Para projetar esse tipo de recuperação, precisa ter experiência. Sim. Você pode não ter experiência você projetando, que nem eu estava na Cirela, aprendi com o Mário Colantes, aprendi com o Max, aprendi com outros, e depois você está preparado para fazer sozinho. Sim. Agora, não é uma coisa que você... Não tem bibliografia disso, não tem norma, não tem... A hora que você faz um projeto desse que você citou, do grampeamento,
você está assumindo toda a responsabilidade, entendeu? Sim. E nesse caso, eu acho que aí é importante, eu ouvi uma frase bem legal, a gente não sabe tudo, a gente não tem condições de saber tudo, mas a gente tem que ter o telefone de quem sabe. Né? Então, acho que, por exemplo, nessas horas que você se depara com o desafio de recuperar uma piscina, recuperar uma fachada, enfim, você tem que ter esse telefone, né, esse contato da pessoa justamente experiente, da pessoa que vai te auxiliar, da pessoa que vai te projetar, ou que também pode até ser um parceiro seu na execução e tudo, né? Para você poder aprender, né? Quando abrir empresa, ela chama Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento. Minha ideia foi a seguinte, eu trabalho com todo mundo. Então, por exemplo, se eu pegar uma piscina e o Hércio Tomás é o especialista, eu vou lá, contrato ele para trabalhar com a gente e a gente entrega o melhor projeto, entendeu? Então a gente resolve o problema. Se precisar trazer o melhor cara de incêndio. Então, quando eu fizer a empresa para chamar grupo, seria o seguinte, a gente vai dar a solução para o cliente. Não importa quem vai trabalhar com a gente. Entendi. Então, a gente é meio que um coordenador. Eu acabei me especializando mais nessas áreas, mas, por exemplo, o meu irmão é o cara de estrutura. Às vezes o cara nem sabe que meu irmão trabalhou no projeto. Entendi. Não interessa para ele. Porque ele não ia contratar direto ele, porque é uma fachada e tem só um ponto de estrutura. Sim. O Paulo Helene, quem seja, se precisar, a gente vai tirar dúvida. Muitas vezes nem cobram, porque meio que eu vou lá com o projeto, eu já fui lá no escritório do Paulo Helene. É um network tão próximo, né? E eles também, quando tem, Sim. vem aqui. Por exemplo, eu fui no escritório do Paulo Helene já várias vezes. Vou lá pro projeto, falo, olha, eu tô com essa dúvida aqui, o que faz e tal. Normal. Isso aí é normal. Óbvio que se precisar mesmo trabalhar, eu não vou citar nomes porque as pessoas estão trabalhando, mas, por exemplo, se tiver uma pessoa na Cirela, na Gafisa, na Tecnisa, na Trisul, que pra mim, na minha opinião, ela é a melhor pessoa que faz aquilo, eu vou lá, converso com ela e ela me ajuda fora do horário, no final de semana, dá as opiniões dela e a gente faz o projeto com aquela opinião. Inclusive você citou o Paulo Helene, tem o Douglas que trabalha com ele. Meu amigo pessoal. O Douglas é da minha cidade. E a gente fez um É Piracicaba? Cerquilho. Cerquilho, Douglas. E a gente fez um projeto em parceria, que ele fez um projeto de uma viga de fibra de carbono, um reforço, e nós executamos. E é justamente isso que você falou. Ele foi o projetista, ele desenvolveu todo o estudo, e nós fomos lá. O Douglas é meu amigo pessoal, a gente já viajou junto. Eu conversei com ele ontem, porque ele está coordenando agora um congresso no Ibracon, que eu vou ter o prazer a honra de participar, que é de projeto de fachada de edifícios altos, e o Douglas, para mim, o Douglas é um dos melhores calculistas que eu conheci, entendeu? Ele estava com o Paulo Helene há muitos anos. Cara, uma pessoa, para mim, fora da curva. Não, o Douglas tudo que eu tenho de estrutura e que encontro, eu mando para ele direto, sem pensar. Não tenho nem. Sim, para mim ele é referência, não é uma pessoa conhecida, enfim, porque ele tem o estilo dele mais discreto. Sim. Mas é fantástico, cara, é fantástico. Capacidade. Falando em tecnologia, inovação, enfim, esse é o nosso tema, parte de desempenho e tal. Você acha que o mercado da engenharia, o mercado da construção, está pronto culturalmente para mudar a chave e aceitar novas tendências de processos, de materiais, de tudo? Sim, a gente não pode ter essa visão negativa. Pra você ter uma ideia, o escritório hoje está completando 200 clientes trabalhando com inovação. Então, tem gente que fala que o Brasil não inova, eu acho até bom falar. Sim. Sobra para nós aqui, porque o Brasil inova todo dia, tem coisas maravilhosas. A gente está com uma parceria com a Quartzo Elite na televisão, que acho que é a empresa mais inovadora do Brasil. Nossa, eu fui numa obra da Trisul, estava até falando com o Renato Mioto, que é o gerente lá de inovação, de qualidade. Prédio de alto padrão na frente de Ibirapuera, com drywall, Eu acho que assim, tem muito espaço, acho que tem uma visão preconceituosa, que parece que todo engenheiro meio que tem essa negação, é difícil e parece que isso fecha os olhos deles, entendeu? Então tá cheio de empresa que inova. Nós temos clientes aí que eu posso citar, MPD, própria Cirela, Trisul, Vitacom. Nossa, os caras inovam demais, assim. Então... E até esses processos inovadores, esses processos novos aí que vêm ganhando espaço a cada ano, eles também auxiliam no desempenho e também auxiliam nessas patologias futuras, né? Que praticamente eliminam. Nossa, esses kits de instalações hidráulicas de gás aí, que veio lá da Gafisa, agora a Trisul está fazendo, a gente filmou na obra da Tegra também.
Nossa. Assim, é tudo alto padrão, médio padrão. Não tem padrão. Não tem padrão, né? Não tem. Nossa, tá cheio de inovação todo dia. E aí as pessoas ficam nesse negócio, é difícil, não sei o quê. Eu estudo inovação desde que eu me formei, né? Então, você só consegue vender um produto se você tiver dois... Você tem que ter duas possibilidades. Ou ele tem que ser mais barato, ou ele tem que trazer um diferencial. Uhum. Quando você não vende, você tem que olhar no espelho porque o problema é seu. Sim. Entendeu? Então, se você quiser vender uma coisa que o cara não tem o problema, que é mais caro, você não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Agora, se você resolve um problema, não tem preço. Então, se ele tem uma patologia lá, ele está gastando muito, você traz uma solução, mesmo que ela for mais cara. Por exemplo, a gente teve aí o desplacamento de azulejo, que foi muito forte no Brasil. A gente lançou 4 ou 5 produtos para resolver o problema. Vende para todo mundo. É mais caro do que usar a gamassa colante comum, mas ela caía. Que é a Dundum? Da Dundum, você vê, é uma baita inovação. Sim. Baita inovação. E a Dundum, falando em Dundum, na nossa cidade, falando na parte de região, acho que praticamente nós somos a única empresa lá que nas nossas obras eu só uso Dundum. Sim. O pessoal tá aqui, assim, um pedreiro perguntar, não, como que usa? Usa assim. Não usa mais. Ela tem uma flexibilidade muito alta, então não vai ter desplacamento porque ela aguenta uma tensão de isolamento muito maior que um produto cimentício. Mas até mesmo, além da Dundum para assentamento de revestimento cerâmico, tem a Dundum para também para alvenaria. Entendi. Né? Então, assim, é uma Sim, agilidade, uma muito limpeza, maior. uma produtividade, assim, fora de série. Sim, com Fora de série. Então, lá a gente está fazendo praticamente, acho que estava na terceira obra, né, da Dundum, só com empreiteiros diferentes. Sim. Então, assim, eu acredito que aos poucos a gente vai colocando, a gente colocou para um, colocou para outro, de repente já tem uma gama de empreiteiros utilizando, né? Com certeza. Outra inovação que eu acho maravilhosa, que a gente trabalha muito aqui no escritório, é a gamassa estabilizada. Para revestimento. Então a gente está cheio de projetos de fachada, com a gamassa estabilizada, vem de caminhão, logística. Isso é inovação. E as pessoas falam que não tem inovação. A gente está cheio de projeto com aquela placa da quartzolite que chama Glassrock X, que é placa de gesso para fachada. E a gente está projetando, mas tem muito espaço. Tem. Eu acho que tem a forma de também você saber vender isso. Então... Esse ponto de saber vender acho que é muito importante, que é justamente essa busca por inovação, essa busca pelo estudo, né? Então, se a gente quer vender algo diferente, ou se o profissional quer se capacitar naquele nicho de mercado, ele precisa estudar. Lógico. Ele precisa ir atrás, ele precisa... Você está em contato com as empresas. As empresas até, elas oferecem treinamento, elas oferecem... Eu fiz curso no que elas tem querem que ter vender. humildade de... Né? Eu fui fazer curso na quartzolite, na placa. Quando você for lá na Glacier, nessas empresas que eu tenho essas miniaturas aí, eu fui fazer todo o curso lá, na Supermix. Você tem traz que ter pra humildade. campo, né? Então, e depois você pode até dar curso disso, você vai se aprofundando, vai se especializando. Mas eu fiz curso em todas essas empresas aí. As empresas têm um conhecimento, eles trazem lá de fora. Sim. Eles têm pessoas lá que entendem muito mais que a gente. Então, você visitar a fábrica é muito bom. Poucos engenheiros visitam. O cara é convidado, o cara tá enchendo o saco e tal. Não, vai lá, você vai aprender como é que fabrica uma telha. Sim. Uma manta asfáltica, tem que ver. Sim. Um bloco. E até também aditivos. Porque, assim, a gente dá bastante consultoria para empresa de aditivos. Nós fomos, acho que faz uns 2 anos, né? Uns 2 anos na Penetron. Sim. Foi acho que a primeira visita que nós fizemos e assim, foi abre a cabeça, porque lá você aprende a parte de cristalizante, aprende a parte de pintura, depois tem a argamassa polimérica deles, tratamento para pavimento. Sim, tem uma gama enorme. E daí surge algum problema, você lembra, lembra tem um produto daquilo. Eu tenho a solução para aquilo. Sim. Sabe, eu acho que isso é um diferencial do engenheiro, sabe? Se um cliente vem, ou um síndico, qualquer pessoa vem com um problema para você, você sabe aonde tem, você sabe qual que é o caminho, exatamente. Então, eu acho que isso, para mim, é uma das maiores conquistas, é saber que existe um material. As empresas têm bastante material. Não, é enorme. E falando em rede social, como que você vê essa mudança, falando agora um pouco da parte profissional, do engenheiro profissional, engenheiro civil, que tem o seu escritório, que é autônomo ou quer ter o seu escritório, como que você que para mim foi um dos pioneiros nessa área de compartilhar conhecimento e começar, como que você vê daqui para frente um engenheiro com seu consultório, com sua autonomia, né, estando na rede social? Então, isso é bem polêmico, essa questão de rede social. Para você ter uma ideia, eu não tinha rede social até sair do
da Cyrela em 2017. Tinha um baita preconceito com rede social. Nada, não tinha nada. Eu não tinha nem WhatsApp, acho. Eu tinha WhatsApp em 2016, assim. Porque engenheiro é bicho do mato, o cara só trabalha e ele só vai perceber a importância disso quando ele estiver procurando alguma coisa. Então, se você quer uma frase aí de impacto, quem não está na internet está morto. Né? Então é isso. Sim, sim. A internet é um mundo gratuito, né? Então, não gasta nada, é gratuito. Você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Entendeu? Então, gratuito. Não tem que ter vergonha nenhuma de quantidade de visualização. Curtida. Nós temos o escritório, a gente usa a rede social como ferramenta para pegar cliente. Não adianta ter 1 milhão de visualização. Se eu tiver 5 e 5 me contratar, eu já estou feliz. Sim. Então é outra cabeça. E aí eu lembro uma frase que eu acho que a gente tem que sempre ouvir os mais velhos. Eu acho que assim, o sucesso nosso eu devo ao meu pai, que tipo, se você ouvir seus pais já é um grande começo. Sim. Aí quando eu entrei no mestrado da USP, eu lembro que o Sabatini, né, que foi um dos mentores meus, ele chegou para mim um dia e falou, ó, você vai ter sucesso, cara, você vai abrir empresa. Eu não tinha nenhum perfil de abrir empresa. Tava começando na Cyrela, ele falou, só guarda uma frase. Nunca esqueci, ele falou assim, ó, se você for abrir uma empresa, a primeira pessoa que você tem que contratar é uma pessoa de marketing. Aí eu falei, pô, marketing? Ele falou, porque você é excelentemente técnico, mas se não tiver uma pessoa de marketing, você não vai vender nada. Fica aquilo na cabeça, né? Eu falei, essa pessoa que saiu agora aqui, a Fernanda. E aí eu tive um problema de saúde quando estava na Cyrela, fiquei um pouco afastado e fui num grupo espírita e conheci a Fernanda e ela trabalhava com marketing. Eu contratei ela para fazer cartão, tipo, não tinha nem cartão, arte, né? cartão, o logotipo. Cartão de visita. Cartão de visita. Criar logotipo e tal. E aí eu falei, ó, você é de marketing? Ela falou, não, sou de marketing, não sou gráfica. Eu achei que ela era gráfica. Que ela postava uns negócios que ela fazia, sabe essas pessoas que fazem tudo? Sim. Cartão, folder, né? Aí ela falou, ó, faz o seguinte, a empresa é minha esposa, né? Vai lá sábado em casa, leva seu marido, né? Leva sua família lá, vamos comer uma pizza. E a gente conversa, porque eu não tenho dinheiro para te contratar, mas vamos conversar para... Eu te falo minha proposta, né? Pra gente crescer junto. Isso foi em 2017. E antes de ela chegar, eu falei pra minha esposa assim, eu falei, ó, toma cuidado com essas pessoas de marketing. Ela já vai vir aqui falando para criar Facebook. Eu não vou criar nada de rede social, eu tenho aversão a isso. Eu pensava que essas redes era só pra pessoa postar o que comeu, onde ela tá, né? Eu tinha preconceito, eu reconheço aqui. E eu não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, mas não me atraía. Sim. Então eu tinha preconceito. E ela veio, a primeira coisa que ela falou, vocês não têm rede social. Aí eu falei, não, ela é uma pessoa que tem uma persuasão muito grande. Ela falou, não. Aí ela me conquistou assim, ela falou, o que você está falando é o seu perfil. A gente cria só para publicar coisa da empresa. Aí eu falei, poxa, pode? Claro. Sim, lógico. E aí ela criou as redes sociais. Eu acho que eu não fui pioneiro, eu lembro que quando eu entrei, tinha algumas pessoas já bem, assim... Eu lembro de uma menina de Minas Gerais que eu acabei entrevistando ela, que é a Priscila Velten, chama. Sim, ela já tinha um monte de seguidor no LinkedIn, né? Sim. Mas tudo bem, cada um tem seu estilo. E aí, nós começamos a publicar. Houve um preconceito muito grande do setor, porque o pessoal não gosta de marketing, né? Fala marketing como termo pejorativo. Sim, exato. E posso falar? Eu não estou nem aí. Porque estou preocupado com o nosso faturamento da empresa, com o meu cliente. Interessa, na verdade, né? Eu não estou preocupado com a opinião do cara que não gosta do marketing. Geralmente, quem fala mal de marketing, ele está empregado numa grande empresa, num cargo bom, e ele não precisa disso. Ou, na verdade, ele quer ser o que você está fazendo. Não, às vezes ele não precisa disso, ele está empregado. O cara é diretor de uma empresa, gerente de uma empresa. Ele não precisa disso, ele vive muito bem sem isso. Sim. Até incomoda você passar para ele um conteúdo gratuito de qualidade. Tem pessoa que chegou, eu tenho 2.500 pessoas no meu WhatsApp. Das 2.500, teve 5 pessoas até hoje que falaram, não me passa mais, tal, me incomoda. Olha o nível de arrogância da pessoa. Tipo, ela não precisava falar isso pra mim. Lógico. Ela podia me bloquear, boa, né? ela podia ignorar e apagar. Sim. O nível da pessoa. Porque e essa pessoa, talvez, ela pode estar desempregada
no dia de amanhã, e quem que ela vai lembrar? Uhum. Oh, o Alexandre conhece bastante gente, né? Sim. E nós vamos ajudar. E outra, a pessoa justamente vai fazer isso, vai lembrar. Então quem está na rede social, quem está divulgando, quem tá na internet quem tá tá morto. agindo, a pessoa lembra. Você pode não ser um gerador de conteúdo, não precisa ser. Não é todo mundo que vai ser. Mas você tem que estar lá, você tem que ter até foto, cara. A gente tem treinamento aqui a gente dá muito treinamento para vendas aqui. Você já imaginou? Você mexe com recuperação estrutural. Aí o cara vê lá no final de semana, tá com um pilar lá, fundação. Imagina o nível de tensão desse cara. Sim. Aí ele vai olhar no WhatsApp sua foto, você tá lá sem camisa, virando uma garrafa de cerveja. Sim. Não é... Aí tem gente que fala, mas esse sou eu. Isso pode perder uma venda. Então tudo que pode perder uma venda, a gente... Até a foto, a forma que você publica, a forma que você escreve, o português, tudo isso, você não se posicionar para coisas polêmicas, entendeu? Ninguém perguntou em quem você votou, em quem você torce. Não há necessidade nenhuma, você não precisa mentir numa situação que alguém te pergunta. Sim. Mas para que se expor? Hoje, se você falar que você votou em não sei quem, que você torce para não sei quem, você pode perder metade das pessoas. Então não tem sentido, você não está lá para isso, você não é uma personalidade que está com seguidores para isso. Simplesmente ele quer recuperar a estrutura do prédio. Sim. Ele quer dar uma solução só inovadora. Né? Seja apolítico, não tenha time. Sim. E aí você, religião, e aí você tá lá, o que tem que ter na sua página? Um monte de case positivo. No nosso caso a gente tem muito curso gratuito, porque para nós é uma forma de marketing. Eu nunca cobrei um curso, tem sentido. Sim. Coitado, o aluno vai pagar 100, 200 reais, para você ganhar dinheiro tem que ter 1000 alunos, vai? Você ganhar 200 mil reais. Para quê? Não é melhor você pegar uma empresa que é muito grande, pegar o patrocínio e o cara que não tem condição de pagar? Você vai dar uma oportunidade. É lógico, e esse cara vai te contratar no futuro cliente. Então a gente vai nessa estratégia. Então a rede social foi uma consequência. Para quem tem alguma dúvida, todo dia, todos os dias no escritório a gente recebe 5, 6 solicitação de proposta devido à rede social. A rede social é mais ou menos 1% de retorno. 1% de retorno, você acha pouco? Uma live que dá 1000 pessoas, 1%, 10% é 100, 1% é 10. Sim. 10 pessoas, 10 contratos 10 bons. por live tá bom, né? Tá excelente. Uma publicação dá 1% é 50, sei lá, de 100 views, tá excelente. Então todo dia aqui vi o site, que nem você falou, vi uma live sua com isso, o cara guarda, quando ele tem um problema ele vem atrás de você. Sim, não, com certeza. Eu acho que... E de graça? Você não paga nada? Não, e outra, é um conteúdo que assim, a gente não aprende muitas vezes na faculdade, na especialização, a gente aprende justamente assim, vendo o case do seu companheiro, vendo o case ali, sim, então a gente não tem, né, são coisas muito, muito mais práticas, né? E como que você se enxerga, além de você, mas a engenharia civil e inovação daqui a 10 anos? Como que você imagina, como que você acha que os mesmos procedimentos eles ainda vão... Não, a gente tem uma tendência assim, muito forte, acho que nos últimos anos, para a construção seca. Assim, a parte da parede de concreto já viram que, assim, eu acho que ela tem grandes vantagens para a vedação exterior, você tirar um revestimento de fachada, mas não tem sentido você fazer uma parede interna com um material que pesa 2,5 toneladas por metro cúbico, e o outro que é um drywall que é 10 vezes menos. Então, assim... A construção seca é uma tendência, com a norma de desempenho, muita coisa de conforto, de isolantes, né, térmico, acústicos, enfim, telhados. Eu acho que daqui 10 anos, em 10 anos a gente vai crescer 100, que não cresceu. Está muito rápido. As próprias redes sociais, essas plataformas que existem, você está tendo acesso a muita coisa que demorava muito tempo para chegar. Sim. Você vê isso em carro. Eu acho que daqui 10 anos a gente vai crescer demais. Óbvio que o Brasil é um país continental, não adianta você filmar lá no interior de um estado, às vezes tem uma carência muito grande, Sim. Não é isso que nós estamos falando, mas principalmente nos grandes centros, nas regiões que são metropolitanas, o avanço é muito grande. Eu já viajei para alguns países, nós não devemos nada para a construção lá de fora, sim. Entendeu? Sim. Tanto hoje as chapas, né, tem muita prédio com chapas, né? Retrofit muito forte. O Tomazelli está fazendo uma consultoria de uma fachada não aderida, né? Ele faz muitas, né? É fantástico, fantástico, né? Uma inovação
pioneira, né? Isso, muito. Pioneira. Então, assim, tem muitas fachadas, tá tendo muita inovação, principalmente em impermeabilizantes. Então, Falando acho em que vai estar impermeabilizante, muito... uma pergunta, daqui 10 anos, manta asfáltica ou membrana PU? Sei. Você acha que a membrana PU consegue ainda Não, essa tirar pergunta esse é muito lugar boa, da- é muito boa, da né? manta asfáltica? Eu acho que esse é o grande desafio da gente, né? É a mesma coisa, nunca vai sumir a parede de tijolinho, Uhum. né? A grande sacada é você compor. Então, por exemplo, nossos projetos hoje, eu uso manta asfáltica, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem muitos projetos de impermeabilização aqui. A manta asfáltica num térreo, ok? Térreo que tem subsolo, por exemplo, até uma forma de você, vamos dizer assim, na obra ter uma segurança maior, o cara vê a manta asfáltica é meio até cultural, assim, Sim, entendeu? sim. Tipo, tá fazendo a manta, tem os testes, enfim. Então, assim, térreo eu acho que vai muito bem, tem enchimento. Mas, por exemplo, numa cobertura eu não vejo sentido, por causa de manutenibilidade. Hoje tem tecnologia, por exemplo, de membrana de poliuretano, de outros materiais, Sim. que não precisa nem de regularização, nem de proteção mecânica. Uhum. Uma tampa de caixa d'água, o que não pode é você chegar e sair fazendo uma obra inteira com manta. Uhum. Aí lá na tampa da caixa d'água dá um problema, poxa, Não, e até não é melhor usar um material. Então, assim, nos últimos anos, eu acho que a manta asfáltica praticamente saiu de dentro do prédio. Uhum. Domina hoje aqui, pelo menos em São Paulo, as membranas acrílicas. Sim, lá também. Às vezes você vai em algum lugar que ainda usa em outros estados. Mas a hora que ele usa a membrana acrílica, que ele vê que não precisa de rebaixo, não precisa de tudo e dá certo. Então, acho que assim, a grande sacada é você misturar todos os produtos, cada um no seu ponto. Então, eu acho que sim, a sua pergunta, a manta asfáltica vai perder muito espaço, principalmente em lugares que precisam de manutenibilidade. Entendi. Por exemplo, na minha cabeça, coberturas, cobertura de Marquise. guarita, marquise, entendeu? Manta asfáltica é excelente, mas tem outras tecnologias Mas também. você não tem acesso, não Tem outras tecnologias. Sim. E você, aliás, você tem as melhores do mundo aqui, né? E você vai ter outras tecnologias para locais que não há necessidade de ter ela. Então, eu acho que ela vai perder um pouco de espaço, mas ela nunca vai deixar de existir, porque tem lugares que ela é insubstituível. Eu volto a falar. Térreos, por exemplo, com subsolos, eu gosto muito de manta asfáltica. Por quê? Já tem que regularizar, já tem um enchimento, e ela tem um Você vai ter comportamento que proteger excelente. de qualquer jeito. Tem um comportamento excelente. Sim. E às vezes você vai usar uma membrana e ela é frágil para isso. Uhum. Você pode ter o teste que for, mas na hora da obra é muito bruta Na hora a da obra. concretagem, alguma É coisa muito vai dar. bruta, então de repente ali eu queria alguma coisa mais parruda, Uhum. né? A manta asfáltica é uma, vamos dizer, está consagrada no Brasil. Eu não gosto de... A gente projeta muito aqui a solução de manta asfáltica com um sanduíche de emulsão, né? Uhum. Vai muito bem, viu? Assim, a gente tem cases sensacionais. Então, eu acho que sim, vai perder espaço porque precisa compor. Mesma coisa, a obra, por exemplo, eu gosto muito de um projeto da Trisul que ele tem bloco, tem drywall e tem parede de concreto. Na mesma Laje. Ou seja, otimizando todos os processos e Isso. custos da Isso. melhor maneira possível, né? É isso aí. Então, a composição é a coisa mais inteligente. Sim, sim. E assim, para você conseguir ter justamente esse conhecimento, aí que você tem que visitar as fábricas, conhecer os materiais, tem que conhecer estudar produtos, sempre. conhecer processo. Acho que o estudo... É. Eu vi uma frase de um podcast que eu estava escutando do Enio, e ele fala uma frase para mim, eu levo comigo, que a educação é estudo continuado. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre conhecendo, sempre tentando inovar os processos. Se você quer estar envolvido, assim, principalmente dar aula ou estar envolvido aí se expondo, que nem você tá, não, lógico, você nunca vai saber tudo, enfim, mas precisa estar muito preparado, sempre estar estudado. Sim. E os desafios cada vez são maiores, você vai sempre ser solicitado, os projetos mais complexos acabam caindo com você. E mesmo quando cai com outro, aquilo lá, vem também a pessoa para conversar com você, porque você fez algum projeto daquele, então acaba Sim. De alguma fazendo forma uma você troca. consegue compartilhar. Cai. Sim. Sim. Por exemplo, tem muita gente procurando a gente por causa de wood frame hoje, está vindo com tudo, já tem consultora há muito tempo com isso. Você fala, não tem um projetista disso, mas vem aqui no escritório para a gente, não, mas eu quero estudar a implementação disso, eu quero estudar a cobertura, eu quero estudar térmico, né? A gente entrou num projeto de container forte, de fazer projetos com container. Modulares, né? E vai fazer um em Ubatuba agora, e nós pegamos tudo. Vamos fazer todo
um projeto completo. Pegando o container mesmo e Né? remodelando todo ele para Isso. poder fazer, né? É isso aí. Já estamos com esse projeto em andamento e vai entregar nesse ano. Sim. A inovação para mim é um fator que, como você falou no começo, não adianta só saber, tem que saber vender também. Né? Tem que saber conhecer todos os processos para poder fazer com que o cliente aceite aquela ideia e entre no custo. Nós temos cases clássicos de empresa que inovou e morreu. Né? Tem uns clichês aí, você pega quem falam da Kodak, falam de outras. Enfim. Sim. Às vezes você é muito bom e, que nem você falou, é manta asfáltica. Às vezes o cara só projeta com manta asfáltica e daqui a pouco vai... Às vezes o material pode até acabar. Eu usava muito argamassa em canteiro na Cireto, né? Aí um dia perguntaram pra mim, mas a cal é finita, né? Um dia, quando não tiver cal tem que ter outro material, sei lá, tem que fazer de outro jeito. Você não pode... Sim. Mas você vai desistir. Tem que buscar a solução, né? Sim, mas eu era especialista em argamassa com cal. Pô, tá bom, não tem mais. Sim. Agora, para fechar, uma última pergunta, até de uma das lives que eu vi de você, nada muito a ver agora com engenharia. Tá. Você fez acho que 2 lives de como investir em Miami. Ah, sim. Como que é? Me conta um pouco mais dessa... Esse projeto em Miami, meu irmão já foi para lá para fazer a dosagem de concreto. Eles gostaram muito da gente, a gente acabou pegando outros projetos lá. E eles acabaram fazendo uma parceria e pediram para conhecer alguns investidores no Brasil e assim, a gente viu que era uma boa oportunidade, gostou do pessoal de lá e levou 4 fornecedores lá para já fazer testes, assim, né? Então, foi uma experiência nova, assim. A gente tem feito muita coisa na área comercial, assim, de vendas e de marketing. Aqui a gente tem um treinamento de vendas, viu, Alexandre, que a gente já deu para várias empresas. Nossa. Para mais de 10 empresas. Visando mais a parte do marketing, então, né? Visando a parte de venda técnica, mas com a visão do marketing. Aí eu e a Fernanda a gente dá. E esse de Miami também era da área comercial. Então a gente acabou levando algumas empresas para lá. E também quem queria investir lá, né? Porque tem outro negócio do sonho americano, né? Sim, então, é tudo junto ali, né? Foi legal, foi uma experiência boa, legal, acabou nosso contrato lá. Mas teve bastante contato, até sorteou algumas viagens lá, né? Então, só que agora tá em pandemia, né? Então tem que esperar. Por isso que deu uma esfriada, porque não dá pra ficar visitando, entendeu? Então, essa é uma experiência legal. E tanto é que assim, você vê, tem muito brasileiro que faz sucesso lá fora, né? Nesse caso a gente participou, a GPD junto com a Brits Consultoria, que é do Carlos, né? Ele acabou fazendo os traços lá e a gente deu outras consultorias também. Sim. Não, foi bem legal. Vou estar atento. A gente está sempre com essas experiências aí internacionais. Novidades em todos os sentidos. Internacionais aí, legal. Bom, Lê, acabou nossa entrevista, agradeço. Eu que agradeço de a oportunidade novo aí. O bate-papo, agradeço a oportunidade, o tempo aí cedido, eu sei que às vezes a correria do dia a dia é complicada. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Poder dividir um pouco aí da nossa experiência. Sim. E sempre que vocês precisarem, tem nossos canais aí. Sim. Vamos deixar marcado. Com todos os contatos lá. Para poder fazer o marketing de todo mundo, beleza? Obrigado aí a todo mundo que gostou. Semana que vem a gente continua aí com mais novidades no canal. Abração, galera. Valeu. Abraço, gente.